Olá, gente. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma aula gravada, pessoal, para os meus alunos do SESC Cidadania, turmas de primeiro ano. Portanto, nós estamos trabalhando, né, pessoal, ainda o período longo da Idade Média, ok? Deixa eu compartilhar aqui os slides. Essa aula, né, gente, tem como propósito ser mais um elemento que contribui para que vocês façam a tarefa dessa semana com tranquilidade, né? Vocês podem rever a aula várias vezes, ok? Bom, só lembrando vocês, pessoal, que nós estudamos a Alta Idade Média, né? Deixa eu só compartilhar aqui, ampliar o slide. Pois então, nós agora vamos entrar para a Baixa Idade Média, ok? Período do século XI ao século XV. A Alta Idade Média, só lembrando, nós estudamos a Europa feudal, o Império Bizantino, está de verdinho aqui mais ou menos, tá? E a partir do século VII, a expansão daquilo que ficou conhecido como Império Árabe Islâmico, tá? A expansão e formação do Império Árabe, ok? Então, portanto, teve um certo momento da Alta Idade Média que você tinha esses três impérios, tá? Esses três modelos de sociedade coexistindo, né? Na Europa feudal, você tinha lá o Império Carolíngio, o Império Bizantino e, por último, o Império Árabe. Pois então, pessoal, mas agora nós vamos adentrar ao período temporal da Baixa Idade Média, século XI até o século XV, tá? O que a gente estuda, pessoal? A gente vai focar mais nas transformações que essa Europa aqui, ó, feudal, vai passar. Uma série de transformações, tá? De ordem econômica, social, política, cultural, tá? Nós vamos estudar tudo, tá bom? Então, vejamos, pessoal. Ah, no século XI, quer dizer, início dessa Baixa Idade Média que nós estamos começando a estudar, a população da Europa dispara em crescer, tá? Os fatores que levaram a essa situação, pessoal, uma boa explicação está no próprio século anterior, né? O século X, pessoal, foi um século de poucas lutas entre os europeus e povos estrangeiros denominados de bárbaros, né? Um outro detalhe também, você vai ter nessa Europa do século X ah, ah, uma ala da Igreja Católica, né, que vai prevalecer frente às alas mais tradicionais, tá? Nós vamos ter dois papas provenientes da chamada Abadia de Cluny, que era uma abadia, pessoal, um centro religioso que buscava fazer aquilo que era chamado na época de uma reforma da igreja no interior da igreja, buscando levar a igreja, né, aos rumos que ela deveria não ter saído, ok? Bom, e aí você vai ter, através da figura papal, pessoal, desses dois papas, você vai ter toda uma política visando o apaziguamento da nobreza, né? Porque havia muitas lutas, né, entre barões, entre marqueses, entre senhorios feudais, disputando inclusive terras, né? Então, muitas vezes, através de períodos longos em que a igreja pedia que as partes não lutassem, não se degladiassem, né? De certa forma, eram respeitados. O asilo de Deus, né? O período chamado asilo de Deus, outro período chamado paz de Deus, né? E, além do que, a igreja, nesse período também, teve uma função muito arbitral, né? Tentou conciliar os ânimos, tentou apaziguar os ânimos e conseguiu, de fato, muitos resultados. De maneira geral, tá? Você não vai ter no século X grandes embates, o índice de mortalidade na Europa caindo e o de natalidade continuando. Resultado, século XI, pessoal, a Europa já começa com a sua população aumentada e assim vai no século XII, século XIII.
Pois então, esse aumento demográfico começa a pressionar a estrutura produtiva feudal europeia. Tá? Os feudos que estavam tradicionalmente ligados, né, à autossuficiência, a produzir para o consumo apenas local ali, né, o consumo imediato, a economia imediata, né, chamada economia da abastança, né? O que acontece? Com essa pressão, por conta de que a população aumentou, começam os feudos a terem que inovar técnicas, né? Tanto técnicas de uso de solo, como de aragem, como também de seleção de sementes. Resultado, pessoal, vão surgir inovações, tá? Você vai ter aí o advento da charrua. Como eu falei, essa aula é um pouco mais sucinta, né, pessoal? Essa aula eu já dei, né, no período da manhã, para os alunos do primeiro ano e entrei mais em detalhes, tá? Essa aula aqui é uma aula mais assim sucinta, tá? Mais resumida. E aí nós vamos ter o advento da charrua, um novo tipo de arado, o peitoral, né, a coelheira. O animal agora não é preso mais, né, nas fivelas ao arado, né, na boca e sim cansando o pescoço. Não, agora explora-se o peitoral do animal, né? Você tem os moinhos de vento, o rodízio de 3 campos, alternando as áreas de plantio, descansando aqui, né, pondo para produzir acolá. Bom, mas enfim, o que acontece? Esse aumento demográfico pressionou a estrutura produtiva tradicional feudal. Com o passar do tempo, os feudos começam a produzir excedentes econômicos, né? E aí você vai ter a volta daquela relação do campo com a cidade. O campo começa a produzir para os centros urbanos. Bom, mas aqui eu tenho que explicar o renascimento urbano, tá? Ao mesmo tempo que está acontecendo esse renascimento do comércio, o aumento, né, das forças produtivas no sentido de gerar excedentes agrícolas, excedentes econômicos, mercadoria, né? Bom, o que acontece, pessoal? Começaram a surgir os pontos de feira, né? Em toda a Europa, estou pegando esse mapa aqui, ó, você vai ter esses pontos de feira surgindo, né? De forma assim anárquica, né? Não tem bem uma ordem, não era algo planejado. As feiras foram surgindo espontaneamente na beirada de um rio, tá? Em torno de uma abadia, de um centro religioso, em torno de um castelo surgia também uma feirinha, no cruzamento de 2 estradas, uma feirinha. Essas feirinhas que eram mensais e que serviam como de ponto de troca, né, de excedentes de senhores feudais, assim, elas foram com o tempo passando também a ser pontos de, por exemplo, trocas de moeda. Começa a surgir a figura, por exemplo, do cambista, daquele que o ofício dele é trocar moedas, né? Como havia um particularismo feudal muito grande, né? Cada região, cada senhorio feudal tinha um imposto diferente, uma lei diferente, moedas diferentes, né? Então, a feira passou a ser, além de um ponto de troca de excedentes, passou a ser um ponto também de câmbio, né? De troca de moedas. Começa também as feiras, quando mensais, elas passam a ser agora quinzenais, algumas semanais. De repente, esses pontos de feira vão se transformando em cidades comerciais, tá? As comunas burgos, as cidades burgos, né? Onde a natureza ali, né, que faz funcionar aquela vidinha urbana, era o comércio, principalmente os dias de feira, né? Bom, e aí, pessoal, o que nós vamos ter nesses espaços, né, de comércio nessa Europa, vamos assim dizer, predominantemente feudal, né? Pois então, nós vamos ter uma estrutura que aqui, ó, que faz lembrar um ambiente das primeiras feiras na Baixa Idade Média, né? Se eu não me engano, aqui a cidade de Frankfurt que tinha essa tradição, posso estar errado. Eu tirei essa foto, tirei da internet, mas é uma festa folclórica, né? Que mostra uma reprodução numa cidade grande hoje da Europa, se eu não me engano, Frankfurt, que eles fazem lá, reproduzem mais ou menos o que tinha sido lá na Baixa Idade Média, as primeiras feirinhas, né, que deram origem às cidades
comerciais. Bom, mas vamos lá. Como é que era essa dinâmica comercial no início da Baixa Idade Média, esse renascimento comercial e urbano, né? Bom, veja só, pessoal, o que acontece? Eu vou voltar naquele mapa lá. Imagine que cada ponto vermelhinho desse aqui é uma cidade, né, que se tornou um burgo de natureza comercial, uma cidade comercial que surgiu a partir de uma feira, né? Bom, primeiramente, pessoal, essas cidades eram governadas, né, por conselhos municipais, né? Geralmente os mercadores ali mais influentes, mais ricos, né, que compunham um conselho que terminava fazendo a prefeitura da cidade, a administração local, né? Resultado, pessoal, essas cidades, no início, elas proibiam mercadores de outras cidades, vamos assim dizer, comerciantes estrangeiros, de entrarem ali, né, e fazer comércio. Então, eles praticamente restringiam o mercado local para, vamos assim dizer, os mercadores locais. Isso uma cidade fazia, a outra vizinha também fazia, a outra adiante fazia, tá? Outra coisa, dentro de cada cidade existia aquilo que a gente pode chamar de corporações de ofício. O que era isso? Cada cidadezinha dessa, no início da Baixa Idade Média, tá, pessoal? Cada cidadezinha dessa, pessoal, comercial, você tinha lá uma associação dos produtores de um ramo da economia local. Vamos supor, você tinha lá a associação dos artesãos, né? A associação dos tecelões, a associação dos açougueiros, a associação, a corporação de ofício dos sapateiros. Então, você tinha lá 20 sapateiros que naquela cidade fabricavam, né, seu sapato e vendia os pares de sapato no mercado, tá? Só que tem uma coisa, essas corporações de ofício, dos açougueiros, dos sapateiros, dos tecelões, curtidores de couro, enfim, essas associações, elas controlavam o número dos membros. Não era qualquer pessoa que quisesse, com o dinheiro, montar, sei lá, uma fabriqueta de sapato que poderia. Não, precisava ter o consentimento da corporação, do ofício, dos sapateiros, da associação dos sapateiros, né? Não era qualquer um que poderia, sei lá, montar um açougue, não é? Precisaria do consentimento lá da associação dos açougueiros. E assim vai, tá? Bom, o que temos, pessoal? Bom, primeiro é isso, né? Essas corporações de ofício, elas controlavam o número dos seus membros, dos seus produtores, tá? Outra coisa também, o preço final da mercadoria. Havia um acordo entre os membros dessas associações, pessoal, de estabelecer mais ou menos o mesmo preço final da mercadoria. Por exemplo, os sapateiros, aqueles 20 lá, eles combinavam mais ou menos, né, uma média, o valor igual para todo mundo vender um par de sapato. Então, veja só, pessoal, entre uma cidade e outra havia um certo cerceamento, né? Um certo impedimento de que comerciantes de cidades vizinhas adentrassem o mercado local. Outra coisa, não havia livre iniciativa, não é assim? Ou seja, não era qualquer pessoa que quisesse montar qualquer negócio à margem de uma corporação de ofício que pudesse fazer. Não, não, né? Além do que, não havia livre mercado, ou seja, os preços eram mais ou menos tabelados. Daí, tentar entender essa frase aqui, pessoal. Havia comércio, mas não havia ainda o capitalismo, né? Você tinha uma Europa agora que estava renascendo para o comércio, vida urbana, não é assim? Mas tinha já capitalismo, aí que está, né? Por quê? Porque você falta alguns componentes fundamentais que são elementos intrínsecos do capitalismo, né? Por exemplo, a economia de mercado, né? A livre iniciativa, você montar qualquer negócio, não precisa da autorização de associação nenhuma, né? Uma certa liberdade de preço, né? Então, o mercado, né? As cidades podem trocar mercadorias, né? Fluxo de comércio, de atividade mercantil. Então, isso, de certa forma, no iniciozinho da Baixa Idade Média, você vê que não tinha. Tá? Então, havia comércio, mas não havia ainda capitalismo, ok? Bom,
E a estrutura social começa também a sofrer transformações. Se a economia, né, uma economia muito fechada, tá, agora já está comportando mais dinâmica de comércio, tá? Mudou. E a sociedade não vai mudar também? Vai sim. Tá? Você vai ter, no segmento subalterno, uma série de novos tipos sociais. Né? Você tem, além dos camponeses, agora você tem trabalhadores urbanos, né? Você tem mestres de oficina, né? Você tem uma burguesia, um grupo agora que é a burguesia. Quem? Aquele fabricante, o comerciante, não é? De certa forma, o cambista, né? O que empresta dinheiro a juros, o usurário, né? Você tem agora também, dentro da nobreza, uma fração de classe. Você tem a nobreza togada, né? Que é aquele rico comerciante que não é um nobre de origem, de natureza, né? Ele de nascimento, ele é um nobre porque ele comprou um título de nobre, né? Então, quer dizer, você tem agora novos segmentos sociais. A sociedade está se tornando um pouco mais móvel, né? No status de alguém dentro da hierarquia social. Né? Bom, então, essas são as transformações econômicas, sociais, essas duas questões nós resolvemos em aula. Né? E agora, pessoal, nesse mesmo momento da Baixa Idade Média, século XI em diante, tá? Que você está tendo transformações econômicas, sociais e políticas, tal, você está tendo também, pessoal, o chamado movimento cruzadista, né? As cruzadas. Que nessa aula, pessoal, eu vou trabalhar cruzada de maneira mais abrangente, né? O movimento cruzadista, geralmente, ele é só entendido nas cruzadas para libertar a Terra Santa, a Palestina, Jerusalém das mãos dos turcos, né? Mas aqui eu vou trabalhar com vocês uma visão mais ampliada, né, do movimento das cruzadas. Né? Elas não só foram cruzadas ao Oriente, mas nós vamos ter, por exemplo, uma cruzada específica para reprimir e aniquilar um movimento herético na região do sul da França. A cruzada contra os cátaros, né? Cruzada contra os albigenses. Tá? Depois nós vamos falar, não vai dar tempo nessa aula, das guerras de reconquista, né? As várias cruzadas que nós vamos ter para expulsar o elemento mouro, a presença dos mouros ali na Península Ibérica. E, por último, menos citada, a cruzada empreendida pelos cavaleiros da Ordem Teutônica, né? Que vão, de certa forma, cristianizar, né? Os pagãos ali da região do Báltico. Né? E depois a gente vê isso também. Bom, então vamos para as cruzadas ao Oriente. Né? Bom, o que acontece, pessoal? A presença árabe, tá? No seu expansionismo, a presença árabe já ali na Palestina vem do século VII. Mas a partir de 1071, nós vamos ter a presença turca. Os turcos, tá? Dinastia Seldijúcida, eles vêm ali daquela região próxima à Mongólia, né? Eles vêm avançando e vão conquistando territórios e chegam na Palestina, né? E dominam a cidade de Jerusalém e passam a, de certa forma, dificultar a chegada de cristãos para pagar promessas, cristãos peregrinos à Terra Santa. Foi aí que, em 1095, né, o Papa Urbano II, no Concílio de Clermont, é um concílio que, além de decidir uma série de medidas para a Igreja, vai ser conhecido como o concílio que convocou a primeira cruzada de um exército cristão para combater os infiéis. Quem seriam os infiéis? Os turcos, né? Para libertar a cidade santa de Jerusalém e, principalmente, a Igreja do Santo Sepulcro, né? Onde se acreditava, e se acredita até hoje, de que foi ali que Jesus, morto, né, crucificado, sepultaram ele. Tempos depois, no lugar, construíram a Igreja do Santo Sepulcro, que era muito visitada pelos cristãos, que agora está sob domínio turco. Então, a cristandade, né, vai se unir para formar um exército, o exército de Cristo, para combater esses infiéis, os turcos, e libertar os lugares santos, tá, da Palestina. Bom, então nós vamos ter. Mas aí que está, pessoal. A primeira cruzada sendo convocada, depois a segunda, a terceira e tal. Vão ser 8 grandes cruzadas
comandadas oficialmente pela Igreja Católica. A gente sabe que vai ter outras, né? Mas essas ficaram mais marcantes. Mas o que é importante agora é quais os fatores históricos que moveram o movimento cruzadista ao Oriente, né? Bom, então vamos lá. Fatores de ordem religiosa. Vamos começar pelos mais fáceis, né? Os fatores de ordem religiosa, né? Bom, primeiro, a necessidade de libertar os lugares sagrados para os cristãos ali na Palestina, que os turcos, que não são cristãos, estavam ocupando e dificultando a entrada, tá? Então, essa é a motivação mais aparente, né? Mais evidente. A segunda causa de natureza religiosa vinha de uma ajuda que tinha que se dar para os bizantinos. O Império Bizantino estava com seu território, aos poucos, sendo tomado pelo avanço dos turcos. Tá? Líderes bizantinos já tinham até pedido ajuda ao Ocidente. Né? Agora, veja bem, pessoal, a primeira cruzada está saindo agora no ano de 1096. Né? O Papa convocou em 1095, um ano antes. Está saindo em 1096. Décadas antes, pessoal, nós tivemos em 1054 o cisma do Oriente, tá? O momento em que a cristandade se dividiu. Né? Nasceu a Igreja Cristã Ortodoxa, assim, ali mais ou menos sob a tutela do Estado bizantino, e continuou a Igreja Católica Apostólica Romana, sob a liderança do Papa aqui na Europa Ocidental. Ok? Então, pessoal, o que acontece? Com o avanço dos turcos sobre o território bizantino, houve um apelo, né, do Estado bizantino, no sentido do mundo cristão se unir para combater esse avanço turco. Né? Então, havia uma perspectiva, sim, na convocação do Papa Urbano II, pessoal, de, ao vencer os turcos, ao futuramente expulsar os turcos, né, das terras bizantinas, propor, né? Ou seja, era a perspectiva de fazer voltar, tá, o cristianismo ortodoxo para o seio da Igreja Católica. Ou seja, unir, reunificar a cristandade. Tá? A gente sabe que isso não vai acontecer porque, no plano militar, já vou adiantar, as cruzadas, no conjunto, serão um fracasso, as cruzadas. Né? Bom, um outro motivo também de ordem político-religiosa, mas eu vou explicar isso num outro capítulo, pessoal. No momento das cruzadas, né, da convocação, inclusive, da primeira cruzada, estava tendo uma disputa de hegemonia entre a figura do Papa e a figura do imperador do Sacro Império Romano Germânico, na chamada querela das investiduras, que depois a gente vai explicar isso mais a fundo, ok? Então, a disputa de liderança política em toda a Europa, se era o Papa ou o imperador do Sacro Império. Então, se as cruzadas alcançassem êxito, a figura do Papa seria mais proeminente, né? Bom, fatores de ordem socioeconômica, pessoal. As cruzadas vão, de certa forma, oferecer terras, né? Ou possibilidade de aquisição de terras ao Oriente, no combate, né, bem sucedido aos turcos. Possivelmente. E havia um setor da nobreza ávido por terras, né? A chamada nobreza secundogênita. Outra coisa também, as cruzadas sinalizavam também para os ricos comerciantes das cidades do norte da Itália, tá? Estreitamento de comércio, principalmente com os árabes, né? Na parte mais ao sul ali, no Oriente Médio, né? Os árabes, nos portos do Mediterrâneo Oriental. Tá? Além do que, pessoal, as cruzadas vão servir para diminuir as tensões sociais em grandes cidades dessa Europa. Né? Você vai ter grandes contingentes populacionais, desempregados, miseráveis, né? Que vão entrar no movimento cruzadista. Né? Então, as cidades europeias teriam ali uma diminuição da tensão de conflito. Né? Bom, e fatores de ordem militares e políticos. Muitos reis vão aproveitar a convocação de cruzadas, né, para ir se fortalecendo frente aos senhorios feudais, né, a nobrezas locais. Isso a gente vai estudar um pouquinho mais lá na frente também, num capítulo chamado Monarquias Nacionais, Formação das Monarquias Nacionais. Além do que, as guerras internas, né? Dentro da Europa, as lutas entre os nobres, elas, de certa forma, vão cessar. Por quê? Porque
a igreja está criando um inimigo externo, né? Os infiéis, os turcos ao Oriente, né? De certa maneira, essa nobreza vai se unir contra o inimigo externo. Nessa união interna, pacifica os conflitos internos, né? Além do que, nós vamos ter fatores de ordem ideológica, né? É um movimento que tem um ardor muito religioso, né? A ideia de que morrer em combate era ganhar a salvação, né? Também era a ideia do ideal apostólico levar, né, a boa nova do Evangelho a povos do Oriente que não conhecem o Evangelho, né? Bom, esses fatores conjugados moveram as cruzadas ao Oriente, tá, pessoal? Foram em grandes cruzadas, né? 8 grandes cruzadas. Algumas se destacaram. A primeira cruzada foi a primeira e talvez a única vitória militar dos cristãos. Chegaram a formar ali na região da Palestina os reinos cristãos, tá? Mas logo depois os turcos retomaram os territórios perdidos, né? E aí se destaca, inclusive, a figura de Saladino para o lado dos turcos, né? A Quarta Cruzada foi uma cruzada que se desviou, ela ia para Jerusalém e se desviou para saquear a cidade de Constantinopla, né? A Cruzada das Crianças, que foi, aos olhos de hoje, né, um verdadeiro fanatismo. Você forma um exército de crianças porque são pessoas de coração puro. Aí sim, Deus vai interferir, vai comandar as cruzadas e aí teria o sucesso contra os infiéis turcos, né? Quer dizer, hoje fala-se, foi um fanatismo, né? Mas a gente não pode cair no anacronismo histórico. A gente tem que entender os fatos nos seus limites de tempo, né? Era a mentalidade da época. A Quinta Cruzada, mal chegaram, tiveram que se refugiar no Egito, né? E, bom, resumo da obra, pessoal. O movimento cruzadista ao Oriente, tá? De maneira geral, tá? Nós vamos ter o fracasso militar das cruzadas, tá? O mundo cristão não vai retomar a Terra Santa, tá? Não vai ter a reunificação da cristandade entre católicos e ortodoxos, vão continuar, estão até hoje separados, né? Os cristãos ortodoxos e os católicos, mas vai haver uma reativação, tá? Não que tivesse totalmente parado o comércio no Mediterrâneo entre Oriente e Ocidente, mas você vai ter uma intensificação desse comércio, né? Principalmente quando vai se estabelecer um monopólio na compra de produtos vindos do Oriente. Tá? Os árabes compravam da Índia, da China e revendiam para mercadores, principalmente italianos. Tá? Esses produtos ali nos portos do Mediterrâneo Oriental, e esses genoveses, venezianos levavam esses produtos para a Europa. Então, vai se criar uma rota aí, intensificar, na verdade, uma rota aí de fluxo de mercadorias do Oriente para o Ocidente. Foi no ambiente das cruzadas, tá? Bom, e aí, por último, pessoal, nós resolvemos também em aula as duas questões, ok? E aí, por último, pessoal, a cruzada especificamente para reprimir e aniquilar um movimento herético no sul da França, os albigenses, também chamado de catarismo, né? Os cátaros, né? Bom, vamos lá, pessoal. A origem do catarismo, desse movimento herético, tá? Nós temos várias versões, né? Acontece que, mais recentemente, né, os historiadores estão vasculhando e encontrando peças, né, que expliquem melhor a história dos cátaros e como foram perseguidos e mortos na Baixa Idade Média. Tá? Bom, mas vamos lá. O que seria uma heresia? Vamos começar pela parte do conceito, né, pessoal? A heresia, pessoal, seria o quê? Um corpo de ideias, um corpo de doutrina, né? De ideias doutrinárias, que, de certa forma, pessoal, destoa, né? Diverge de uma doutrina de uma instituição hegemônica, né? De uma instituição que domina, ela tem uma doutrina, é a doutrina oficial, não é assim? De repente, paralelo a essa doutrina oficial, você tem uma doutrina divergente, tá? Ou conflitante em alguns termos, né?
É o caso aqui dos cátaros, né? Os cátaros que vão se desenvolver principalmente naquela região ali sul da França, próximo aos Pirineus ali, a região do Languedoc, né? É, e eles vão chegar ao ponto, né, os cátaros, de dominar até trechos ali do norte da Itália. Olha o tanto que eles expandiram, né? Era um movimento herético. Eles pregavam pontos de doutrina, né? Por mais que eles se julgavam cristãos, tá? Inclusive eles eram, gostavam de se auto chamarem de cátaros mesmo, puros, né? Como se fossem os seguidores, eles se achavam mesmo os seguidores do primitivo cristianismo, né? Da igreja do círculo apostolar, lá, da igreja lá do livro de Atos dos Apóstolos. Tá? Eles não viam a igreja católica como seguidores do verdadeiro cristianismo. Ao contrário, né? Eles viam a igreja muito rica, cheia de influências, com poder, né? O Fausto, a riqueza. Né? Não, eles viviam, os caras, uma vida muito simples, né? E buscavam reproduzir, né? Da forma que eles interpretavam o cristianismo primitivo. E nessa região de Languedoc, né? Você tinha ali cidades que trabalhavam muito tecido. O território muito rico, as terras muito férteis. O movimento dos cátaros começou por baixo, né, com os camponeses, os tecelões nas cidades, cidades ali que marcavam, pessoal, né? Cidade de Toulouse, Albi, por isso que eles também foram chamados de albigenses, né? Montpellier, né? Carcassonne. Essas cidades, né, foram berços do movimento cátaro. Né? Mas, afinal de contas, por que eles eram considerados heréticos, né, frente à doutrina oficial da Igreja Católica? Bom, primeiro, que eles eram maniqueístas. Eles acreditavam na existência de dois deuses. Né? O Deus do bem, que é um Deus que criou a espiritualidade, é o Deus das almas das pessoas, né? E o Deus do mal, o demiurgo que criou o mundo, né? O mundo onde o maligno, a maldade, a crueldade existe, né? Então eles separavam o Deus do bem, né? Que é o criador do mundo espiritual, e o Deus do mal, que é o criador da materialidade, da terra, né? Então, já por esse ponto, eles já divergiam da doutrina da Igreja Católica. Né? Por exemplo, eles iam contra o dogma da Santíssima Trindade, de que Deus é Pai, Filho, Espírito, nada disso. Né? Na verdade, há dois deuses. Outra coisa também, eles não acreditavam no corpo de Cristo, né? Na encarnação de Cristo. Eles não acreditavam. Para eles, Cristo, tá? Era um espírito com aparência humana. Né? Ele não era de carne e osso. Tá? Não, então, eles não aceitavam a encarnação de Cristo. Também agredia a Igreja Católica. Né? Não aceitavam também os sacramentos, os 7 sacramentos da Igreja, não aceitavam. Né? A liturgia deles, né? Eles negavam também a tese da transubstanciação dos elementos da ceia, ou seja, a hóstia virava corpo de Cristo, o vinho virava sangue de... Nada disso. Eles partilhavam o pão, tá? O pão, e não acreditavam na transubstanciação de elementos, né? Além do que, você vai ter também que eles criaram um sacramento para eles, que era a chamada consolação, tá? Que era um momento em que eles ganhavam a graça do Altíssimo, né? Ganhavam o plano espiritual. Acreditavam também da via da ascese, ou seja, pela busca da espiritualidade que você ganha a salvação. Né? Bom, nada disso, pessoal, era compatível com a doutrina católica. O problema é que os albigenses, os cátaros, estavam crescendo muito, né? Fazendo praticamente sombra ao poder da Igreja Católica. A Igreja, na época, temia que os cátaros, crescendo, poderiam servir de exemplo para outros grupos em outras partes da Europa também crescer em termos de heresia. Né? Um outro detalhe também, pessoal, que os barões do norte da França sempre estiveram de olho nas terras férteis do sul da França, dessa nobreza herege. Né?
Então, aqui, ó, esqueci de passar o slide, pessoal. Essa é a região do Languedoc, né? Onde vai expandir o movimento, vai pegar até no norte da Itália. Tá? Você vê que tem aqui a região dos limites dos Pirineus, né? Do lado de cá já é Espanha, ok? Bom, mas vamos lá. Mesmo porque não existe a França que você entende hoje, a Espanha que você entende hoje, tá, pessoal? Mas assim, eu estou citando França e Espanha para facilitar o entendimento. Bom, e aí nós vamos ter uma cruzada em 1209 até 1229, comandada inicialmente pelo Papa Inocêncio III, e aí você tem o conluio, né? A união entre a igreja e a nobreza francesa, tá? E o massacre, né? O massacre e, num segundo momento, pessoal, a tomada dessas terras, né? Desse movimento herético, né? A anexação desses domínios, né? Bom, pessoal, só para lembrar, a Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício, etc., vai ser criada, inclusive, para condenar os remanescentes dos albigenses. Pessoal, encerramos aqui nossa aula, tá? Uma aula sucinta para ajudar a fazer a tarefa, ok? Um abraço a todos, pessoal, e tudo de bom, tá?